Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Hoje eu não vou estar dando continuidade à série Recortes na Vida de Jesus, mas semana que vem eu volto para falar sobre recortes da vida de Jesus. Hoje é Atos 1, verso 8. Atos 1, verso 8. A palavra de Deus diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Pai, a tua palavra é santa, a tua palavra é inerrante, a tua palavra é poderosa. E a minha oração é para que essa palavra cumpra o propósito dela na nossa vida, de ensinar, repreender, corrigir e educar, Senhor. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar. O título da minha pregação hoje é O Chamado do Cristão. E o meu objetivo é mostrar que o cristão que não faz missão não é cristão. O título é O Chamado do Cristão, e o meu objetivo é mostrar que o cristão que não faz missão não é cristão. Infelizmente, nós estamos diante de uma geração que desaprendeu a evangelizar. Essa geração desaprendeu a evangelizar. Me converti na década de 80, fui batizado dia 30 de novembro de 1980. E a minha geração, para a minha geração, o evangelismo era algo natural. Todo crente normal, ele fazia três coisas. Ele orava, ele lia a Bíblia e ele evangelizava. Normal. Um crente na minha época que não orava, não lia a Bíblia e não evangelizava, não era crente. Isso acontecia como um fenômeno natural. Todo mundo evangelizava. Todo mundo dava testemunho. Todo mundo convidava pessoas para ir no culto. Não tinha uma pessoa convertida que não fazia isso. Mas a nossa geração desaprendeu. A nossa geração está envolvida com tantas coisas, com tantas atividades, com tantos entretenimentos, que ela não consegue mais priorizar o chamado de Deus para elas. E repito, Deus tem um chamado para todos os cristãos. Não é só para os pastores, não é só para os apóstolos, para um grupo de elite, um grupo especializado, mas para todos os cristãos. É isso que o livro de Atos vai nos mostrar. Em certo sentido, o livro de Atos foi escrito com três grandes propósitos. Primeiro, mostrar a obra do Espírito. Jesus falou sobre o Espírito Santo, que ele viria, e o Atos dos Apóstolos, como bem definiu alguém, Atos do Espírito Santo, vai demonstrar a obra do Espírito Santo na igreja. E vai demonstrar que sem o Espírito Santo a igreja não funciona. Então, o primeiro grande propósito de Atos é mostrar a obra do Espírito. O segundo grande propósito de Atos é mostrar o propósito de Jesus para a igreja. Jesus tem um propósito para a igreja. E Atos é o cumprimento desse propósito. Jesus deu uma missão para a igreja. Isso por todo mundo. E Atos vai revelar essa missão, esse propósito de Jesus para a igreja. O terceiro grande propósito de Atos é revelar a nossa responsabilidade como cristão. Então Atos mostra a obra do Espírito, mostra o propósito de Jesus para a igreja, e Atos mostra a nossa responsabilidade. Todos esses três pontos estão focados na igreja. Atos mostra a obra do Espírito na igreja, o propósito de Cristo para a igreja, e Atos mostra a nossa responsabilidade como cristãos na igreja. E basicamente, queridos irmãos, se nós olharmos para toda a história de Atos, não tem como a gente ficar com vergonha da gente. Essa semana, para pregar esse sermão, eu li os 28 capítulos de Atos. Do capítulo 1 ao 28.
e meditando, como eu posso ser cristão e ler Atos? Como que eu posso ficar estagnado e ler Atos? Como que eu posso afirmar que eu sigo Jesus do jeito que eu estou servindo, quando Atos dos Apóstolos diz o contrário? Podemos resumir, de certa forma, a mensagem de Atos da seguinte forma: o Espírito Santo age na igreja, mostrando o propósito de Cristo para a igreja e despertando os crentes para cumprir o propósito de Cristo no mundo. A pergunta é: estamos alinhados? Ajustados a esse propósito? Diante disso, eu escolhi o verso 8 do capítulo 1, porque o verso 8 do capítulo 1 apresenta o esboço de todo o livro de Atos. Tudo que aconteceu em todo o livro de Atos está aqui, condensado nesse versículo. E é o que eu quero mostrar nessa noite, usando como tema, como tese para nós discutirmos, o que o crente precisa para cumprir o chamado de Cristo. O que o crente precisa para cumprir o chamado de Cristo? Primeira coisa, esse texto nos apresenta 3 coisas. Primeira coisa é vitalidade espiritual. Primeira coisa para cumprirmos o chamado de Cristo é vitalidade espiritual. O texto começa assim: mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês. Mas receberão, e a palavra poder aqui é dínamo, que pode ser traduzido como poder apenas, mas também pode ser traduzido como dinamismo. Vocês vão ser dinamizados para cumprir a grande missão. Vocês vão ser vitalizados, reavivados para cumprir a grande comissão. Eu não posso, queridos irmãos, cumprir o chamado de Cristo sem essa vitalidade espiritual. O que faltava para essa igreja? O que faltava para esses irmãos? Vitalidade espiritual. Eles tinham a palavra. Passaram 3 anos estudando com o maior dos mestres, Jesus Cristo. Só no livro de Mateus nós vemos 5 grandes discursos doutrinários de Jesus para os apóstolos. E diante de todo esse aprendizado faltava uma coisa. O que faltava? Vitalidade espiritual. É por isso que a Bíblia está cheia de promessas dizendo: o Espírito vai vir, o Espírito vai descer, o Espírito vai chegar. E por que o Espírito vai chegar? Porque sem o Espírito vocês não vão ter vida, não vai ter vitalidade, não vai ter poder, não vai ter dínamo. O profeta Isaías diz assim: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca, derramarei meu Espírito sobre sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Isaías 44:3. Joel 2, 28 a 29 diz assim: e depois disse: derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos, as suas filhas profetizarão, os velhos não estão de fora, os velhos não estão caducos, os velhos terão sonhos, e os jovens não vão estar na balada, os jovens vão ter visões, até sobre os servos, até os escravos, até as servas derramarei do meu Espírito sobre ele, porque eles precisam. A igreja não pode cumprir a grande comissão sem esse dinamismo que vem do Espírito Santo. É por isso que Jesus diz em Lucas 24:49: eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Existe uma promessa do Pai, existe uma proposta do Pai: permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Não saia, não vá para a direita, não vá para a esquerda, sem vocês serem turbinados, empoderados pelo Espírito Santo. Eu só posso cumprir meu chamado no mundo se eu for empoderado pelo Espírito Santo, se eu for revitalizado pelo Espírito Santo. Eu preciso de vitalidade espiritual. João no capítulo 14, capítulo 16,
de João 16, 17, assim: e eu pedirei ao Pai, ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode receber porque não vem nem o conhece, mas vocês conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Jesus sabia que os apóstolos tinham teologia, mas faltava vitalidade espiritual. Os apóstolos tinham conhecimento doutrinário, mas faltava vitalidade espiritual. Não adianta a gente estudar a Bíblia. Não adianta a gente ler muitos livros teológicos. É bom, isso é importante, eu amo, eu gosto. Ler para mim é a minha paixão. Agora no mês de setembro eu li 5 livros. Amo estudar a palavra, dedicar tempo aos estudos. Mas, queridos irmãos, sem a vitalidade espiritual não adianta. É por isso que Charles Spurgeon dizia, toda vez que ele ia subir no púlpito, tinha cerca de 15 degraus. Eu creio no Espírito, eu creio no Espírito, eu creio no Espírito, eu creio no Espírito, porque Spurgeon era um grande intelectual. Dominava a língua hebraica, dominava o grego, dominava a história da teologia, a história dos pensadores, mas ele sabia que sem o Espírito Santo, sem a vitalidade de Deus, não podia acontecer e não podia fazer nada. Nós temos um chamado para cumprir nesse mundo e nós precisamos do Espírito Santo. Quando eu olho para a história do Antigo Testamento, quando você lê Êxodo, capítulo 31, do verso 1 ao 11, aparece ali um personagem chamado Bezaleel, e esse camarada, queridos irmãos, recebeu o Espírito Santo para fazer coisas materiais, para trabalhar em coisas materiais do templo. E ali eu aprendo uma coisa: o propósito de Deus é que em tudo que nós fizermos, nós precisamos do Espírito Santo. Na cozinha, no trabalho, na empresa, em qualquer lugar, o Espírito Santo age em nós para que todas as nossas ações sejam para a glória de Deus e para o bem do mundo. Nós precisamos, queridos irmãos, dessa vitalidade espiritual. Há 3 coisas que eu aprendi lendo Atos essa semana. 2 coisas que eu aprendi lendo Atos essa semana. A primeira coisa que eu aprendi, queridos irmãos, e que eu acho que a gente precisa pensar seriamente. A primeira delas é: eu preciso do Espírito Santo. Sem ele não tem jeito. A segunda, eu preciso conhecer a palavra. O Espírito e a palavra andam juntos. O Espírito age por meio da palavra. Ele nos transforma por meio da palavra. Eu tenho que conhecer o Espírito. Eu tenho que ter experiência com o Espírito. Mas eu também preciso conhecer a palavra de Deus. A pergunta que eu faço aqui, queridos irmãos, e nós precisamos pensar seriamente nisso: qual que é a nossa relação com o Espírito Santo? Qual que é a nossa relação com o Espírito Santo? Paulinho vai dizer que nós precisamos ser cheios do Espírito. E lá, quando Paulo escreve sobre isso, em Efésios capítulo 5, 18, ele está dizendo o seguinte: deixai-vos encher continuamente do Espírito Santo. Deixa o Espírito encher você. Deixa o Espírito moldar sua forma de pensar. Deixa o Espírito moldar sua forma de sentir. Deixa o Espírito moldar seu namoro. Deixa o Espírito moldar seu casamento. Deixa o Espírito moldar suas relações. Deixa o Espírito impermear a sua vida em todos os aspectos. Quando eu olho a história de Bezaleel, lá no capítulo 31 de Êxodo, eu vejo assim: Espírito, o Senhor quer agir na minha vida, mesmo quando eu não estou pregando, mesmo quando eu não estou expulsando demônio, mesmo quando eu não estou ensinando a palavra ou ministrando louvor. O Senhor quer usar a minha vida quando eu estou dando aula numa faculdade, quando eu estou atendendo uma causa, quando eu estou resolvendo um problema, em qualquer circunstância. O Espírito Santo quer usar o Senhor, quer agir na minha vida. O Espírito Santo, ele não sai de nós depois que a gente sai do culto, ele quer continuar no dia a dia da sua vida, vitalizando a sua vida, para que o mundo olhe para você, para que as pessoas olhem para você e vejam Deus na sua vida. Eu só vou exalar o perfume de Cristo nesse mundo se o Espírito estiver vivo e ativo na minha vida, se ele estiver habitando em mim e agindo através de mim. Nós precisamos perguntar a nós mesmos: por que precisamos do Espírito Santo? No capítulo 16, eu citei anteriormente capítulo 14 de João. Eu falei 14, baguncei com 16, mas o anterior foi 14 de João. Mas em 16 de João, nós aprendemos algumas lições sobre o Espírito Santo. Primeiro, sem o Espírito Santo nós não teremos um conselheiro, verso 7, 16, 7.
Como que eu vou ter um conselheiro, alguém que me oriente, alguém que oriente meus pensamentos, alguém que oriente meus sentimentos? Sem o Espírito Santo, não haverá conversão. Quem me convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não há conversão sem o Espírito Santo. Não sou eu que converto as pessoas, não é a minha lógica, a minha razão que converte as pessoas, mas é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, queridos irmãos, não haverá direção na nossa vida. Quem nos guia a toda a verdade, verso 13, quem nos dirige a toda a verdade é o Espírito Santo. Quem nos dirige para o caminho certo, para a ética certa, é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não haverá ousadia para testemunhar, como nós vemos em Atos dos Apóstolos. Várias vezes aparece a expressão, eles falavam com ousadia. Capítulo 4, verso 31 de Atos, diz que eles falavam e pregavam com ousadia. Sem o Espírito Santo, nós não vamos fazer diferença nesse mundo. Posso ouvir amém? O que é preciso para a gente cumprir o nosso chamado no mundo? Vitalidade espiritual. E a minha pergunta é: você tem buscado o Espírito Santo? Você está estreitando a sua relação com o Espírito Santo? Paulinho diz: deixai-vos encher do Espírito, Efésios 5,18. Você está se deixando encher do Espírito? Paulo diz: não entristeceis o Espírito, e o que entristece o Espírito é o pecado. E nós temos que perguntar: qual é a nossa relação com o Espírito? Paulinho vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 5, não apagueis o Espírito. Eu tenho apagado o Espírito. Apagar o Espírito é a metáfora do bombeiro, é jogar água no fogo. Eu estou jogando água no fogo. O Espírito está me compelindo a orar, mas eu não oro. O Espírito está me compelindo a pregar, mas eu não prego. O Espírito está me compelindo a ir na igreja, mas eu prefiro ficar em casa assistindo um clássico, ou ficar em casa assistindo, maratonando numa série da Netflix. Para quem gosta de John Piper, eu estou falando aí sobre Netflix, sobre crentes maratonando. A pergunta que nós temos que fazer é: qual o lugar do Espírito Santo na sua vida? A segunda coisa, queridos irmãos, o que é preciso para cumprir o chamado de Cristo? Primeiro, precisamos dessa vitalidade espiritual, desse poder espiritual, desse dinamismo. Eu preferia a palavra vitalidade espiritual do que poder, porque poder passa uma ideia mais do que uma ferramenta, né? Agora eu vou expulsar demônio, preciso de poder, mas a vitalidade espiritual é muito mais ampla. Envolve esse poder, mas envolve viver uma vida cheia o tempo todo do Espírito Santo. Mas em segundo lugar, irmãos, o que eu preciso para cumprir o chamado de Cristo? Eu preciso de intencionalidade testemunhal. Primeiro eu preciso, queridos irmãos, de vitalidade espiritual, mas eu preciso de uma intencionalidade testemunhal. O texto diz: serão minhas testemunhas. Nós precisamos pensar no conceito de intencionalidade. É interessante que eu fui pesquisar essa palavra e eu descobri que a palavra intencionalidade, ela foi primeiramente debatida na Idade Média pelos filósofos escolásticos. E um dos pensadores contemporâneos que mais usou a palavra intencionalidade foi exatamente, deu branco agora, o pai da fenomenologia, Edmundo Husserl, que vai trabalhar essa ideia da mente consciente da sua intenção. Quem tem intencionalidade é aquela mente que está consciente da sua intenção, de que ela tem que fazer algo, de que ela tem que ser algo, de que ela precisa realizar algo. E ele está falando, quando o Espírito descer sobre vocês, vocês vão ter consciência de intencionalidade. Vocês vão ter consciência de que tem que fazer algo. Vocês têm consciência de que são algo e precisa fazer algo nesse mundo. O Espírito vai entrar em vocês e vai dar intencionalidade testemunhal. Quando eu vejo um crente parado, como um mar morto, que só recebe, mas que não dá, a minha pergunta é: aonde é que entra essa consciência de intencionalidade? Por que esse crente tem o Espírito Santo e não faz nada? E não realiza nada? Por que ele continua parado? Porque ele continua sendo um consumidor da fé, um consumidor espiritual. O que está acontecendo com essa pessoa? Por que ela tem intencionalidade profissional? Por que ela tem intencionalidade acadêmica? Por que ela tem intencionalidade paterna? Por que ela tem intencionalidade em todas as áreas, mas na área espiritual ela não tem nenhum tipo de intencionalidade? Será, igreja, que é porque o Espírito Santo não está aí? O Espírito tem que te comover. O Espírito tem que te constranger. Você sabe o que o Espírito Santo faz dentro da gente? Ele bagunça a nossa comodidade.
Sabe o que o Espírito Santo faz dentro da gente? Ele tira o nosso sossego. Sabe o que o Espírito Santo faz dentro da gente? Ele questiona a nossa agenda. Ele critica nossas intenções. Não é o pastor, é o Espírito. Pastor, ele não faz isso comigo não. Ele não faz isso com você. Por que será? Por que será que o Espírito Santo não está te incomodando? Por que será que o Espírito Santo não está mexendo com a sua zona de conforto? Por que será que o Espírito Santo não está te tirando do sossego? Será porque não está aí mais? Ou nunca teve? Porque Paulinho vai dizer que, embora eu não perca o Espírito Santo, porque eu verdadeiramente salvo não perde o Espírito Santo, Paulinho vai dizer que eu posso entristecer o Espírito. Será que o Espírito Santo está triste aí? Ora, não. Lê a Bíblia? Não. Fala de Jesus para a pessoa? Também não. Apagar o Espírito é isso, irmão. A carne diz, fica quieto. O Espírito Santo, vai lá, visita aquela pessoa. Não. A carne diz, vai maratonar. O Espírito diz, pega a sua Bíblia, vai ler. Pega um livro, vai estudar. O Espírito Santo está falando, você não está ouvindo. O que você acha que o Espírito Santo vai fazer? Isso entristece o Espírito, isso apaga o Espírito. Nosso problema não é que nós não temos o Espírito. Nosso problema é que nós estamos apagando o Espírito. Eu não perco a salvação, eu nem perco o Espírito. Mas há duas coisas que eu posso fazer com o Espírito: entristecer ele e apagar ele. Paulinho que diz isso. Tem que haver uma intencionalidade de testemunhar. Literalmente, testemunhar é dizer o que eu vi, ouvi, experimentei. Isso que é testemunhar. Quando ele fala assim, serão testemunhas, ele está dizendo, fale do que ouviu. Palavra de Deus. Fala do que viu. Deus transformando vidas. Fala do que você experimentou. É isso. Não é isso que está lá no Evangelho de João, capítulo 9? Quando Jesus cura o cego de nascença? O que aconteceu com você? Eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora vejo. Perguntou o pai do moço, o que aconteceu com ele? Quem fez isso? O pai do moço ficou com medo, porque havia ameaças dessas pessoas serem expulsas das sinagogas. Aí o pai do moço falou o quê? Seguinte, ele é de maior, pergunta para ele, eu quero nem saber. Eu não vou me envolver, eu não vou me comprometer. E o rapaz não negou a fé, a tal ponto que ele virou para o sacerdote e falou, vocês também estão querendo converter? O sacerdote ficou irritado com o cego. Intencionalidade testemunhal. Como é que eu deixo de falar do que eu vi? Como é que eu deixo de falar do que eu ouvi? Como é que eu deixo de falar do que eu experimentei? Esse é o grande problema, queridos irmãos, da nossa geração. Jesus chamou os discípulos, foi para que eles fossem testemunha. E essa mensagem não é só para os apóstolos. Se nós olharmos o livro de Atos, todo mundo testemunhava. Quando você olha, por exemplo, no capítulo 11 de Atos, você vai ver que todos os crentes, depois da perseguição que aconteceu em Atos capítulo 7, eles saíram pelo mundo por causa da perseguição, e aonde eles estavam, eles pregavam. Por que eles pregavam? Porque eles tinham intencionalidade testemunhal. Eu não vou calar diante do vizinho. Eu não vou calar diante da perseguição. Eu não vou calar diante da religião judaica. Eu não vou calar diante da religião de mistério, do paganismo. Eu vou continuar a falando. A pessoa que testemunha, ela tem duas características: dependência do Espírito e obediência ao chamado de Cristo. Essas duas coisas estão em todo o livro de Atos. Dependência do Espírito, é Ele que me chama, é Ele que me impulsiona, é Ele que me dirige. Por isso que Paulo, quando estava indo para um determinado lugar, para Chipre, de repente o Espírito Santo impeliu ele para ir para outro lugar. E Paulo deu ouvido, Paulo abriu mão da agenda, Paulo abriu mão do projeto, Paulo abriu mão do programa, do roteiro, porque o Espírito queria dirigi-lo para outro lugar. Havia dependência do Espírito, mas havia obediência ao chamado de Deus. Todo mundo obedecia o chamado. Todo mundo obedecia o ID. Todo mundo obedeceu a grande comissão.
Só que nós não queremos. Para ser testemunha tem que depender do Espírito e obedecer ao chamado. A minha pergunta hoje é simples, igreja. Você depende do Espírito? Você obedece ao chamado? Essa é a característica da testemunha. Dependência e obediência. Essa é a característica do verdadeiro crente. Dependência e obediência. Dependa do Espírito e obedeça o chamado. Dependa do Espírito e obedeça o chamado. Se a igreja primitiva não dependesse do Espírito e não obedecesse o chamado, eles não teriam cumprido a missão. A igreja de hoje está falhando aqui. Não queremos depender do Espírito, porque isso exige consagração, isso exige oração, isso exige vida no altar. E a igreja não quer obedecer o chamado de Cristo. Meu chamado é ser rico. Meu chamado é construir. Todo cristão tem um chamado: ser e fazer discípulo. Esse é o chamado universal para todo cristão. Independente de quem você é, de onde você vem, ou qual é o seu trabalho, a sua profissão. Nós temos que pensar, queridos irmãos, qual é a mensagem que o testemunhador tem que dar? A mensagem é a mesma de Jesus. Qual foi a mensagem de João Batista? O reino. Qual foi a mensagem de Jesus? O reino. Qual é a mensagem dos discípulos? Da igreja? O reino. O próprio capítulo 1, verso 3 de Atos diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e lhes deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Não mudou a mensagem. Fala do reino. Continue pregando o reino. Se nós olharmos, por exemplo, o apóstolo Paulo, no capítulo 20, verso 25 de Atos, para o grupo dos presbíteros de Efésios, ele pregou a mensagem do reino. No finalzinho do capítulo de Atos, quando Paulo está encerrando Atos, ele ficou 2 anos na cadeia, guardado por um soldado, e nesses 2 anos ele continuava pregando a mensagem do reino, verso 28, capítulo 28, verso 23. E qual é a essência da mensagem do reino? A essência da mensagem do reino está no sermão de Pedro, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. No Pentecoste, qual foi o sermão de Pedro? Pedro enfatizou 5 coisas: a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a exaltação de Jesus e o senhorio de Jesus. O sermão de Pedro em Atos 2 foi a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a exaltação de Jesus e o senhorio de Jesus. Essa é a essência da mensagem do reino. O testemunhador intencional é aquele que mostra para o mundo que esse Jesus Cristo é o único que pode salvar. O que está escrito aqui em Atos 4,12: em nenhum outro há salvação. Essa é a mensagem da igreja. A igreja que testemunha intencionalmente precisa dizer para o mundo que Jesus é o único caminho. É uma vergonha nós vemos uma cantora brasileira dizer: falaram para mim de neurolinguística, falaram para mim de coach, falaram para mim de filosofia estoica, mas ninguém me apresentou Jesus. No dia que apresentaram Jesus para essa cantora brasileira famosa, Luísa Posse, ela se converteu e se batizou. Hoje serve a Jesus. Nós estamos com medo de falar de Jesus. Nós estamos com medo de dizer para as pessoas que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Intencionalidade testemunhal. O testemunhador depende do Espírito, obedece o chamado. O testemunhador prega Cristo, enfatiza Jesus. E esse barulho forte aqui? É do microfone? Queridos irmãos, nós temos que pensar seriamente, dando uma pulada aqui, queridos, que nós precisamos testemunhar com intencionalidade. O que significa testemunhar com intencionalidade? Aquele que testemunha com intencionalidade aproveita bem as oportunidades. Pedro foi para o templo orar, era 3 horas da tarde, hora nona, diz as Bíblias antigas. Lá na Porta Formosa estava um mendigo pedindo esmola, pediu a esmola a Pedro e João. Pedro poderia dizer: eu não tenho dinheiro.
e entrar para o templo e orar. Mas Pedro não perdeu a oportunidade. O que Pedro disse? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Ele não perdeu a oportunidade. Ele não perdeu a oportunidade de falar de Jesus. Quando você vai para Atos capítulo 8, Filipe chega perto da carruagem do etíope e pergunta: o que você está lendo? Ele disse: estou lendo Isaías. Você entende o que você está lendo? Como eu vou entender se ninguém me explique? Filipe não perdeu a oportunidade, explicou para o eunuco a mensagem do evangelho. Quando ele terminou de explicar, o que é que o eunuco disse para Filipe? O que me impede de ser batizado? E Filipe respondeu: nada, se você crê de todo o coração. Filipe não perdeu a oportunidade. Nós não podemos, queridos irmãos, perder a oportunidade. Quando Paulo estava preso, mas Silas na cadeia, houve um terremoto, as portas das cadeias abriram, todos os presos saíram, tiveram as portas abertas, mas ninguém fugiu, ninguém foi embora. O carcereiro desesperado quis suicidar, e Paulo disse: não faça isso, estamos aqui. E o que é que diz o carcereiro para Paulo? O que é que eu posso fazer para ser batizado? Ele falou: se você crê no Senhor Jesus, será salvo você e sua casa. Paulo não perdeu a oportunidade. Quantos de nós estamos perdendo a oportunidade no trabalho? Quantos de nós estamos perdendo a oportunidade na faculdade? Quantos de nós estamos perdendo a nossa oportunidade no nosso grupo de esporte semanal? Nós não queremos falar de Jesus. Nós não queremos testemunhar. Quantas pessoas chegam para nós contando seus problemas? Nós poderíamos fazer um gancho e falar de Jesus, mas não falamos. Eu vi o testemunho de uma pessoa que ela estava no Mineirão, assistindo um jogo, no meio da torcida, ali vibrando e gritando, e aquela pessoa reconheceu ele: você é cristão, não é? Eu sou. Eu estou passando algumas lutas. Aquele rapaz deixou de preocupar com o jogo e foi ouvir a história dele. E ali no Mineirão, lotado, ele pôs a mão na cabeça daquele rapaz, num jogo de Cruzeiro e Atlético, e orou para aquela pessoa. Quem faria isso? Quem aproveitaria essa oportunidade? Aqui não é lugar, aqui não é momento. Amanhã falamos, amanhã conversamos. Quem disse que haverá amanhã? Quem disse que ela não vai morrer essa noite? Quem disse que ela não vai suicidar? Agora é a hora. É por isso que Paulinho vai dizer em 2 Coríntios capítulo 6, hoje, agora, é o tempo aceitável da salvação, não é amanhã. Está na sua mão, querido. Quem tem intencionalidade testemunhal não perde as oportunidades. Segundo, aquele que testemunha com intencionalidade é ousado, é intrépido. Várias vezes aparece no livro de Atos a expressão falar com ousadia. Eu citei aqui capítulo 4, 31, mas pode citar capítulo 13, 46, 14, 3, 18, 26, 19, 6. Eles falavam com ousadia. Da onde vinha essa ousadia? Da onde vinha essa intrepidez? Do Espírito Santo, da vitalidade espiritual. Aquele, queridos irmãos, que testemunha com intencionalidade é ousado, é intrépido. Nós vimos aí a morte do Charles Kirk. Eu, depois que ele morreu, eu não seguia ele, fui ouvir alguns vídeos dele. O rapaz era coerente. Ele debatia nas universidades para apresentar Jesus e para apresentar Cristo. E ele não tinha medo dos debates. As pessoas falavam com ele assim, mandava as pessoas calar e não, deixa ela falar. As pessoas criticavam ele e ele deixava elas falar. As pessoas questionavam ele, mas ele deixava elas falar. Sabe por quê, irmãos? Porque ele não tinha medo da convicção dele, tinha certeza dela. E eu comecei a ouvir várias palestras dele. Falei: gente, o rapaz tem uma teologia boa. Da onde veio essa teologia dele? Fui pesquisar. O mentor dele é o Frank Turek, um apologeta que escreveu um livro junto com o Norman Geisler, um outro filósofo cristão. O livro chama Eu Não Tenho Fé para Ser Ateu. Interessante. Eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Está traduzido em português esse livro. Escrito pelo Frank Turek, o mentor de Charles Kirk, e Norman Geisler. O camarada era bem orientado. Da onde vinha essa ousadia? E por causa da ousadia dele, de não ter medo de falar, ele falava muito de política, é verdade, mas muita coisa que ele falava da palavra de Deus nas universidades. Ele evangelizava os jovens da geração dele. Ele não tinha medo. Nós hoje temos medo de nos posicionar na faculdade, no grupo de amigos. Nós temos medo de dizer para as pessoas em que cremos. Por que cremos? Porque temos medo de ser cancelado.
Temos medo das pessoas nos rejeitarem. Essa aqui é a verdade. Muitas igrejas hoje estão com medo de falar o que pensam. Mas quando o Espírito Santo age em nós, nós recebemos essa ousadia, essa intrepidez, para não ter medo de falar e de testemunhar de Jesus. Aquele que testemunha com intencionalidade, em terceiro lugar, não tem medo das perseguições. Perseguição vai ver. Ah, você é crente, né? Você é contra o homossexual, né? Não sou contra o homossexual, não. Não sou contra o homossexual, não sou contra lésbica, não sou contra abortista, não sou contra ninguém. As pessoas, não. Eu só não creio como você nessas ideias. Respeito o seu direito de pensar diferente de mim. E é isso que nós temos que aprender. Respeitar quem pensa diferente. Eu respeito. Eu respeito se você tem uma posição diferente de mim sobre amor, sobre o que é a vida. Eu respeito que você tenha uma diferente de mim, mas eu tenho as minhas convicções baseadas na palavra, e as minhas convicções sobre a homossexualidade é essa. Sobre o aborto é essa. Sou contra você, não. Isso é muito esquisito, sou contra você. Ele não é contra ninguém, não. Nós somos a favor do ser humano e das pessoas. Nós não concordamos com as ideias delas. E nós estamos nesse mundo para apresentar um caminho estreito, diferente, que é o caminho de Cristo. E nós não podemos abrir mão dele. Mas a perseguição vai vir. Assume publicamente a sua convicção sobre o homossexualismo, sobre amor. Assume publicamente os seus valores familiares. Assume. Ah não, se eu assumir eu vou ter confusão. Se eu assumir eu vou ter conflito. Se eu assumir, vão brigar comigo. Deixa eu passar para frente, queridos. Terceiro e último lugar. O que o cristão precisa para cumprir seu chamado? Primeiro, vitalidade espiritual, poder do Espírito, dinamismo. Segundo, ele precisa de intencionalidade testemunhal. Não é testemunho qualquer um, tem que ter intenção de fazer aquilo. Terceiro, mobilidade missionária. Olha aí, vitalidade espiritual, recebereis poder. Intencionalidade testemunhal, serão minhas testemunhas. Mobilidade missionária, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Irmãos, eu li essa semana os 28 capítulos de Atos. E a pergunta que eu me fiz é a seguinte: como que essa igreja conseguiu em 3 décadas, 30 anos, sair de Jerusalém a Roma pregando o Evangelho? Como? Inclusive grande parte da Ásia Menor foi evangelizada por eles. Como eles conseguiram? Só tem 3 respostas para você. Primeira, eles tinham vitalidade espiritual. Segundo, eles tinham intencionalidade testemunhal. Terceiro, eles tinham mobilidade missionária. A única forma deles conseguirem impactar o mundo daquela época era com vitalidade espiritual, intencionalidade testemunhal e mobilidade missionária. Jesus colocou na mão deles um projeto. O projeto é o seguinte: serão minhas testemunhas e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Aqui nós temos o livro de Atos resumido. Jerusalém, do capítulo 1 ao 7 de Atos. O foco do capítulo 1 ao 7 de Atos foi Jerusalém. Essa missão durou cerca de 2 anos. Eles passaram 2 anos do capítulo 1 ao 7. Foi uma missão que a gente poderia chamar de urbana, focada na cidade, entrando pelas vilas, pelas casas, pelas ruas, pela cidade de Jerusalém, por toda aquela região ali, pregando, ensinando, orando, curando, focando a pregação da palavra de todas as formas naquela região. A pregação era intensa. Se nós olharmos, por exemplo, o capítulo 4, verso 12 ou 16, diz assim: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo, Jerusalém,
Todos que creram costumavam reunir-se no pórtico do templo de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Verso 14. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Verso 15. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Jerusalém. Agora olha o verso 16. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Virou um centro missionário. Vem para cá, venha ver o que Deus está fazendo. Mas esse não era o plano de Deus. O plano de Deus não era que as pessoas afluíssem de todos os lugares para Jerusalém. Qual era o plano de Deus? Mas eles gostaram de ficar em Jerusalém. Eles acostumaram com aquilo. Esqueceram da Judéia e Samaria. Mas é interessante como é que Deus age. O capítulo 8, do 1 ao 7, vai a Jerusalém. O centro é Jerusalém, 2 anos de ministério. Capítulo 8 ao 12. A gente poderia colocar até um pouco antes aí. Do capítulo 8 ao 10. Mas alguns colocam 12. Outros vai ao 11. A igreja se espalha para a Judéia e Samaria. Sabe quanto tempo durou esse ministério? 13 anos. 2 em Jerusalém, 13 anos na Judéia e Samaria. 13 anos. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para a igreja aqui presente. Deixa eu mexer aqui num ponto importante. Aonde está hoje a região da Judéia e Samaria? Alguém sabe me dizer? Alguém sabe dizer aonde está hoje a região da Judéia e Samaria? É isso que você não quer falar. Pode falar, João. Palestina, Cisjordânia. O Senhor mandou pregar para os palestinos. A região da Judéia e Samaria está na Cisjordânia, o território que abarca Samaria e Judéia nos tempos atuais, a Cisjordânia, região da Palestina, aonde está acontecendo a guerra. Nós não queremos que ninguém pregue para eles. Nós não queremos que ninguém evangelize para eles. Vai estar aqui, ó. O Senhor disse: vocês serão testemunhas na Judéia e Samaria. Ou seja, vocês têm que pregar na Cisjordânia. Vocês têm que pregar para os samaritanos. Vocês têm que pregar para os palestinos. Eu não quero pregar. Eu não quero que palestino converta. Eu não quero que palestino se salve. Eu quero que palestino se exploda. Não é assim, gente? Sim ou não? Fala a verdade. Deixa eu contar uma história que aconteceu para vocês. Igreja Católica do Gama, recente agora. Igreja Católica do Gama. Um cristão da igreja pediu oração pela Palestina. Você quer saber o que aconteceu? Partiram para cima da pessoa, bateram nela, a pessoa foi espancada, levada para o hospital e teve que passar por 2 cirurgias. Porque pediram oração pela Palestina. Não está na Bíblia? Que eles tinham que ser testemunha na Palestina? Judéia e Samaria? Sabe, irmãos, nós temos que converter. Isso aqui para mim foi um absurdo. Quando eu vi isso, eu falei: isso é um absurdo. Existe vídeo, irmãos, gravado da pancadaria dentro da igreja, o povo gritando: não faz isso não, gente, não faz isso não, sangue não tem poder, pelo amor de Deus, não faz isso não, gente. A pessoa foi parar no hospital, irmãos. É isso que o filósofo Jordan Peterson chama de possessão ideológica. É um termo usado pelo filósofo Jordan Peterson.
Eles chamam de possessão ideológica essas pessoas que estão possuídas de tal maneira pela sua ideologia que não conseguem ouvir nada contrário a elas, que não conseguem ouvir nada contrário ao que elas pensam. Isso é sério. O Senhor disse: prega para eles. Jesus deu um exemplo. Atos capítulo 4, Jesus chega lá em Samaria, senta no poço e conversa com a mulher com a vida suja, toda errada. Evangeliza ela, a mulher se converte, chama os seus conterrâneos vêm e falam para Jesus assim: olha, nós já tínhamos crido só de ouvir você. A mulher, mas agora nós estamos ouvindo o Senhor, só pelo testemunho da mulher, nós acreditamos, mas agora ouvindo o Senhor, muito mais ainda. Ou seja, nós temos que pregar o Evangelho, irmãos. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho para todas as pessoas. Posso ouvir amém? Amém, igreja? Mas infelizmente nós não queremos. Foi cerca de 13 anos. Filipe foi muito usado na Samaria, milagres foram feitos, curas foram feitas, milagres foram feitos. Por quê, irmãos? Porque Deus quer salvar a todos, aleluia. Tem igreja na China, irmão, tem igreja na Palestina, inclusive foi destruída igrejas na Palestina agora, missionários morreram na Palestina, nessa guerra, e nós temos que pensar. Tem igrejas na Índia, tem pastores na Ucrânia, igrejas da Ucrânia. Quantos pastores, missionários foram mortos na Ucrânia? Nós temos que, amados irmãos, entender que o plano de Deus é maior. Se Jerusalém a gente pode chamar de missão urbana, Judéia e Samaria a gente poderia chamar de missões estaduais e nacionais. Mas por fim, queridos irmãos, por fim, aí diz que nós temos que ir até os confins da terra. 2 anos em Jerusalém, 13 anos Judéia e Samaria, 15 anos durou as missões que vai do capítulo 10 ao 28, basicamente, de Atos dos Apóstolos. 15 anos. Todas as regiões, Antioquia, Cesareia, países da Ásia Menor, todos foram atingidos pela igreja. Agora, deixa eu voltar atrás numa coisa que eu falei lá e deixei em branco. A igreja estava gostando de Jerusalém, não estava? Mas com a morte de Estevão, houve uma perseguição. E essa perseguição obrigou os crentes a sair de Jerusalém. Vocês não querem sair daqui, não? Vou mandar um empurrão para vocês. Mandou a perseguição. E aí o que aconteceu? No capítulo 11, olha que interessante. No capítulo 11, nós vamos ver, por exemplo, olha que interessante, queridos irmãos. No capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, deixa eu ver se já está anotado no meu texto aqui. Está aí, 11, versos 19 e 20. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Eles não conseguiam pregar para outra gente. Alguns deles, olha aí, verso 20, todavia cipriotas e sirineus, e aqui nós estamos falando de africanos, provavelmente, sirineu com certeza era africano, provavelmente cipriota também. Cadê, irmãos? Foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava sobre ele e muitos creram e se converteram. Ou seja, o Espírito Santo teve que mandar perseguição para fazer com que a igreja se mobilizasse. E aí quando chega no capítulo 13, olha que interessante, quando chega no capítulo 13, a igreja já estava fundada, a igreja já estava montada. Agora no capítulo 13, verso 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio, Cirene, Manaim, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Já havia essa turma todinha lá em Antioquia, e ela foi fundada por gente dispersa. Gente que fez teologia? Não. Gente que fez seminário? Também não. Crente normal. Eles por onde foram, iam fundando a igreja. Por quê? Porque havia mobilidade. A igreja não ficou parada. A igreja não ficou centrada no seu próprio umbigo. A igreja não ficou pensando só nos seus projetos internos. A igreja não ficou pensando só nas suas
necessidades. A igreja começou a entender que ela tinha que sair. E o plano de Deus, irmãos, nunca foi só os judeus. O plano de Deus sempre foi toda a humanidade. Deixa eu contar uma história para vocês. Jesus fez uma coisa, irmão. Melhor, vou falar Jesus não, vou falar o Pai. O Pai fez uma coisa complicada. Ele anunciou o nascimento de Jesus para os gentios. Os magos, lembra dos magos? Os magos não eram judeus não, gente. Os magos foram para lá. O que vocês estão fazendo aqui? Eles foram para lá porque receberam uma revelação do nascimento de Jesus. Ai, vocês é gentio. O que vocês estão fazendo aqui? É porque Jesus quer que os gentios saibam que ele nasceu, e não apenas os judeus. Os magos estão ali no nascimento de Jesus para testemunhar para o mundo que Jesus não é patrimônio de nenhuma nação, monopólio de nenhum povinho. Ele é do mundo, ele é do universo, ele é de todos. A igreja tem que sair das quatro paredes. A igreja precisa avançar. É por isso que Deus fala para Deus visita Pedro lá na casa de Simão curtidor. Pedro dormindo, tirando um cochilo, enquanto a esposa do Simão fazia uma comida gostosa. O Pedro falou: vou descansar. Pedro estava numa casa de praia, irmãos. Tem uns irmãos. Alguém tem casa de praia aí? Ele pode convidar o pastor, que eu durmo de Pedro, vou dormir lá enquanto vocês preparam a comida. Pedro estava numa casa de praia, no porto de Jope. Estava lá. O Espírito Santo veio ele em sonho, dando a ele uma visão. Um lençol. 3 vezes apareceu a visão. E o que dizia a visão? Você tem que fazer o que eu quero e não o que você acredita. Eu não posso comer comida imunda. Tem nada imundo não, estou santificando tudo. Você vai comer a si mesmo. E o que era comida imunda? Tem que ir lá na casa de Cornélio e pregar. Às vezes, irmãos, nós precisamos de um convencimento do Espírito para a gente sair das quatro paredes. Tem muito crente que está precisando de um avivamento para sair das quatro paredes. A igreja precisa se mobilizar, sair das quatro paredes. Ela precisa ir para os gentios. Ela precisa ir para todos os lugares. Mas nós não queremos ir. A igreja primitiva estava mobilizada, reunia nas casas. O templo central da igreja primitiva, irmãos, eram as casas. E as casas eram pequenas. Geralmente 12 pessoas numa casa, eram pequenos grupos. Depois que eles começaram a ampliar essas casas, aqueles que eram mais ricos, tinham casas maiores, começaram a quebrar as paredes, ampliar. Pesquisas arqueológicas do século III acharam uma casa, eu esqueci o nome da casa, se alguém lembrar aí, alguma coisa assim. O nome da casa que eles foi uma escavação no século II ou III da era cristã. E essa casa tinha um espaço, alguns dizem que para 80 pessoas, outros dizem para 120 pessoas. Eles ampliavam, começaram a criar espaços maiores para a igreja, mas a igreja se mobilizou nas casas. Paulo fala que evangelizou dentro de uma escola. Paulo fez um clubinho dentro das escolas para evangelizar. Está lá, irmãos, em Atos dos Apóstolos. Eu não posso ir para a sinagoga, eu não posso ir para esses lugares, então eu vou fazer o seguinte: eu vou me reunir numa escola de Trajano, e ficou lá pregando o evangelho, anunciando a palavra. A igreja se mobilizou por meio de viagens missionárias. Paulo fez 3, alguns chegam a dizer 4 viagens missionárias. A igreja não parou. Nós temos que ter vitalidade espiritual, intencionalidade testemunhal, e a gente precisa de mobilização. Queridos irmãos, nós temos que nos mobilizar. Deus não chamou a gente para ficar parado. Deus não chamou a gente para ficar pensando só em nós, nos nossos problemas. Deixa eu encerrar aqui, irmãos, que hoje temos ceia. Resumidamente, o que podemos tirar da mobilização da igreja aqui? A igreja mobilizada cresce. A igreja estagnada não cresce. A igreja mobilizada é perseguida para crescer mais. Perseguição não para a igreja. A igreja mobilizada quebra barreiras e preconceitos. Nós temos que quebrar barreiras e preconceitos. Sabe uma coisa que eu descobri estudando a vida de Jesus?
Os irmãos sabem que eu estou mergulhado aqui na vida de Jesus, principalmente no Evangelho de Mateus, né? Eu preguei cerca de 17 sermões sobre o Sermão do Monte, esqueci quantos sermões que eu preguei sobre as parábolas, se alguém lembrar aí, mas vários sermões sobre a parábola. Estou pregando um sermão sobre recortes na vida de Jesus, e uma das coisas que eu aprendi lendo Jesus é o seguinte: Jesus gostava dos excluídos, e Jesus não era apegado a dinheiro. Reparou isso? Diferente de muitos de nós, né, líderes hoje. A gente não quer saber dos excluídos e goda um dinheiro. Quando eu olho para Jesus, eu vejo isso. Um homem que gostava dos excluídos, que se preocupava com os excluídos e que não era apegado a dinheiro. Nós temos que rever nossos valores. A igreja mobilizada planta novas igrejas. As viagens missionárias de Paulo saiu plantando igreja para todos os lugares. Muitas dessas igrejas ele escreveu cartas para ela. A igreja mobilizada faz discípulos por onde passa. Nós temos que nos mobilizar, igreja. Se nós quisermos crescer, nós temos que nos mobilizar. Eu queria que você pensasse seriamente nisso, nessa reflexão que Deus colocou no meu coração hoje para essa igreja. É que nós precisamos dessas três coisas. É impossível ler Atos dos Apóstolos e não descobrir três coisas. Foi o segredo da igreja primitiva: vitalidade espiritual, intencionalidade testemunhal e mobilidade missionária. Foi por isso que em 30 anos eles colocaram o mundo de cabeça para baixo. Se essa igreja quer crescer e evangelizar e fazer discípulos, ela precisa de vitalidade espiritual, depender do Espírito. Intencionalidade testemunhal, não apagar a chama do Espírito dentro de você. E mobilidade missionária, tem que sair das quatro paredes. Vamos nos colocar de pé, igreja. Feche os teus olhos.